eu sou a Bruna Santos e hoje a gente está aqui no Espaço das Vertentes, dentro do Fazendinha, para fazer a entrevista do Granjeiro do Mês, que na verdade é a granjeira Ruth Portugal, que ajudou a reprojetar todo esse espaço que a gente está aqui gravando, entre outros projetos aqui na granja. Dá só uma conferida na entrevista. Só para alertar que a gente está sem máscara, porque a gente está num espaço aberto e uma distância segura, então vocês podem ficar despreocupados. Então, Ruth, conta pra gente quanto tempo você está aqui, quando que você veio para a granja, pode falar. Prazer, Bruna, muito obrigada pelo convite, muito amor pela Granja Viana. Eu nasci em São Paulo, mas desde que eu me conheço por gente, frequento, tenho um sítio na região e estudei até os 16 anos na região também, na Escola Mutirão, onde naquela época, né, uns 38 anos atrás, era uma das melhores escolas, escola alternativa, e que é uma escola que pensava em não só a parte educacional, mas construir o ser, né, o ser da criança. Então, o espírito da granja, de todos que procuravam morar na granja, já naquela época, era nesse sentido, né, conviver com a natureza, pensar no social, pensar no próximo, construir juntos, sempre tomar uma ação, liberar a criatividade, né? Nunca deixar de ser uma criança. Então a Granja Viana, ela representa tudo isso para mim. E aí fui fazer colegial e faculdade em São Paulo, né? Sou formada em arquitetura, depois fiz algumas especializações na engenharia civil e acabei atuando, ampliando uma empresa de desenvolvimento urbano. Mesmo fazendo loteamentos, condomínios, bairros planejados, eu escolhi voltar, morar aqui na granja, na fazendinha, onde depois vocês vão ver aí, né, na filmagem. Moro na frente de uma cachoeira que vem de uma nascente, no qual a gente conseguiu proteger, enriquecer vegetalmente, né, Bruna? Então, é muita história para contar da granja. Me conta, assim, uma história de quando você era nova e morava aqui, coisas que você hoje não conseguiria nem pensar em fazer aqui, por exemplo. Olha, a Granja Viana, principalmente aqui a região da Fazendinha, era tudo de terra, né? Então eu tinha um grupo, primeiro na parte da infância, que como tudo era muito distante, porque a gente tinha o Serrano, que sempre foi aqui no centrinho da granja, mas a gente não tinha grandes supermercados, não tinha shopping centers, não tinha nada disso. Então, o que as mães, os pais faziam? Se reuniam, né? Então, cada vez era na casa de um. E quando se reuniam, as mães formavam grupos, né? Então tinha as mães ceramistas, tinha as mães que pintavam a óleo, criavam feiras, né? Então a gente tem muito próximo à aldeia de Carapicuíba, que eram feitas as exposições, as premiações. Depois tinham cursos de culinária, era muito engraçado, porque a gente tinha bastante, engraçado isso, a Granja Viana teve muita imigração, né? Então alemães, ingleses, espanhóis, italianos. Então elas se reuniam e carregavam nós filhos, né, para participar de todos esses eventos. E era uma delícia, porque isso deu um enriquecimento cultural, uma diversidade, né, de aprendizagem do nosso ser e lembranças maravilhosas. E também é importante dizer que mesmo com grandes diferenças sociais, nivelava, né? Não importava isso, era o espírito disso, né? Então E a outra, já passando já para a adolescência, eu e minhas amigas, a Nina, a Ana, enfim, a Roberta, nós éramos assim mais radicais, né? Então pegava cavalo, por incrível que pareça, tinham áreas perto aqui da fazendinha, tinha uma delas que tinha um cavalo, a gente andava em tudo isso a cavalo. Imagine, pegar o cavalo e ir lá na Raposo Tavares. A gente nem pensa numa coisa dessa. Verdade. E a outra, mais radical ainda, tinha o grupo do Surfari, do Brian, que era o padrasto da Nina, uma amiga que hoje está morando na Austrália, paisagista maravilhosa, muitas saudades.
e que a gente tinha ela tinha um Jeep Land Rover daqueles antigos, que ela chegou a pintar até de cor de rosa e que a gente se divertia passeando na fazendinha, no meio do barro. Nossa, não queria nem legal. saber, eram uns 5, né? Os meninos tinham, sei lá, 7, era um grupo grande Land Rover, mas as meninas nós éramos mais tímidas, éramos 5, né? Então é muita memória boa, que hoje assim, você anda pela fazendinha, pela granja, muitas casas, muito verde, mas naquela época era afastado, era longínquo, né? A Raposo Tavares, ela era não como uma avenida, era uma faixa que vai, uma faixa que vem, pouco movimento. Então, muita história, Bruna, muita união, você conhecia todo mundo, a pessoa da banca, o farmacêutico, é uma outra realidade, né? Mas que a gente não pode deixar de esquecer isso, né? Trazer essa essência do passado para hoje. E hoje o que você menos gosta na granja? Então, eu, como eu falei, né? Vim de uma escola alternativa, da Escola Mutirão, e que graças a Deus hoje tem a Escola Ágora, que é uma continuidade, a Tere que foi professora lá e hoje minhas filhas estão lá, de construir o ser, né? Eu acho que a Granja Viana precisa controlar a sua ocupação, e não é só um problema da Granja Viana, mas todo o polo crescente, né? Eu acho que as coisas podem ser transformadas, podem ser ocupadas, mas sempre de forma planejada, né? Como eu sou planejadora de bairros, eu fui buscar, quando vim morar na fazendinha, colegas, amigos que atuavam na região. Então, a gente tem um grupo técnico que trabalha voluntariamente para a União da Granja, que eu acho essencial. Por quê? A Granja Viana, na verdade, quer dizer, o núcleo dela está em Cotia, né? Mas se você ampliar o raio, ela pega a interface de 3 municípios. O final de Jandira, o final de Carapicuíba e o final de Cotia, de Jandira, Cotia e Carapicuíba, né? Então, o que acontece? O final é esquecido, então precisamos nos movimentar. E na Granja Viana mora, Bruna, assim, tanta gente bacana, arquitetos, fotógrafos, grandes advogados, embargadores. Então, nós precisamos, sempre na nossa vida, eu acho muito importante um trabalho voluntário. Trazer o nosso conhecimento, ajudar onde a gente mora, né? Então, você me perguntou o que falta na granja. Então, com esse grupo técnico, a gente começou a traçar benfeitorias para São Camilo, para José Félix, para Raposo. E a minha empresa de desenvolvimento urbano, GP Desenvolvimento Urbano, a nossa proposta sempre quando nós vamos desenvolver um loteamento, um bairro planejado, é melhorar o entorno. Então essa essência disso, a gente propôs para o prefeito em Cotia, trazer uma contrapartida de investir um estudo de mobilidade para Cotia, para Raposo, né? Então lá do quilômetro 17 até o 30, isso a gente apresentou na VURT com a Secretaria da Habitação de Cotia, a proposta na VURT e olha, a gente achava que iam 300 pessoas, foram mais de 1.200, então foi uma vitória. Importante dizer que esse projeto foram, além de captar todas as informações que já existiam na prefeitura, então a gente tem várias alternativas da Raposo, que a gente chama de binários, a serem feitos, que são vias locais, secundários e paralelos, e além disso a própria Raposo incrementar com mais 2, 3 viadutos de travessia, porque só para você entender, inclusive depois é importante, no link da minha empresa tem lá, é aberta ao público, pode buscar o link e conhecer todo o projeto de mobilidade. A gente tem um fluxo de movimento dos próprios moradores do 22 ao 30 impressionante. Então, assim, hoje por causa da pandemia a gente sente, mas não sente tanto porque as escolas estão online. Mas é um movimento mais de 60 mil, 70 mil carros por hora, nos picos, que é a hora que sai ou entra da escola ou que vai fazer supermercado. Por quê? Porque não tem opções de retorno, né? E aí, em 2019 a gente apresentou, conseguimos já aprovar no DR,
porque não adianta fazer um projeto, você tem que aprovar e levar para a licitação. Sim. Onde essa proposta está dividida em 3 etapas. A primeira etapa seria agora, nesse ano, em função da pandemia, não se conseguiu, que era a Avenida São Camilo e a José Félix e o viaduto do quilômetro 2. Então isso está sendo levado para o segundo semestre de 21, né? Sim. Então é importante tanto a pressão da União da Granja, quanto a própria Prefeitura de Cotia, quanto nós moradores, pressionar que venha a ser pensado e proposto e executado esse projeto de mobilidade. E aí diante disso, dessa coisa de voluntarismo, de ser... falar sobre os seus outros projetos, que não basta participar da União da Granja e ter o projeto de mobilidade, você ainda tem vários projetos eu trouxe, voluntários, que é incrível. Quando, em 2016, morando, né, na Rua das Vertentes, na fazendinha, eu fui convidada. Meu marido já, quando a gente ingressou, depois que construiu a casa, atuar na associação, aquilo que eu falei para você, a gente tem que ser exemplo, se doar para melhorar e não só criticar. Meu marido já ajudava muito na segurança, e aí ele falou: Ruth, você como planejadora, o que você pensa, como a gente pode melhorar a segurança? Posso trazer a Agnes, que é a nova presidente da Associação da Fazenda? Eu falei: claro. A Agnes, uma senhora naquela época, acho que ela tinha 69 anos, 70. Aí fiquei eu pensando, gente, uma senhora de 70 anos, presidente da associação, não, vamos lá, Ruth, vamos ajudar. E a Agnes me pediu: Ruth, como que a gente pode melhorar isso aqui? Né? Eu sou psicóloga, tal, mas não é minha área. Eu fui querer entender o que era a fazendinha, né? Então eu li o decreto do Bolsão, no qual há 40 anos, a fazendinha está fazendo 41 anos, são 15 loteamentos, as ruas são públicas, eles se uniram e teve a concessão de fechamento e de controle de acesso. E para melhorar esse controle de acesso, porque a direita entrava e saía, a esquerda entrava e saía, não tinha guarda, mas o cara não consegue, não dava. E aí eu vim com uma solução. Então fui num cartório de registro, porque eu trabalho sempre embasada legalmente, tecnicamente, né? Entendi isso, busquei as plantas, claro que sempre com o apoio da diretoria, do biênio da Agnes, né? Não posso esquecer que teve todo um grupo maravilhoso naquela época, que iniciou um novo ciclo da Fazendinha. A gente conseguiu implantar, aprovamos um projeto de alteração do sistema viário, novo controle de acesso. E assim, acho que quando a gente faz as coisas certas, né, Bruna? Veio a lei federal. Não que não existia, não era legal, era legal, mas veio fortalecer a figura de associação, né, em 2017 com a lei federal. E era bem quando a gente tinha acabado de aprovar esse projeto. E aí a gente fez uma audiência pública, porque eu acho importante não só quem é associado ou não é associado, mas quem mora e quem era passante, aprovar aquela alteração, né, porque a fazendinha tem duas portarias. E conseguimos aprovar. E aí ficamos mais um ano buscando arrecadação, ajudando a coordenar. Só para você ter uma ideia, dentro da fazendinha são 36 condomínios, que a gente chama de residenciais, fechados. E além disso, são 3 milhões de metros quadrados, 600 mil metros quadrados de área verde, mais ou menos 4 a 5 mil pessoas morando e 8 mil circulantes. Então é um micro-organismo, né? Micro-organismo de uma cidade, né? Como a Granja Viana né? E aí a gente conseguiu arrecadar, implantar, a obra foi entregue em 2018, então a gente tem hoje um sistema viário. Com a história da mobilidade de Cotia, por isso que eu te falo que as coisas se integram, eu parti a planejar uma mobilidade para a fazendinha. Resgatar as áreas livres, interligá-las, né? Eu fiquei 9 meses à frente organizando a jardinagem, então com a própria mão de obra, que o recurso sempre é escasso, mas ensinando eles, fazendo junto com eles, a gente resgatou 3 espaços, que é a Praça dos Portugueses, a Praça Y e na verdade a Praça dos Portugueses também foi uma contrapartida, a gente reflorestou em função das árvores que no sistema da obra viária a gente cortou. E também o Espaço Zafira, que foi um morador que tinha implantado um parquinho e a gente
só melhorou o que ele começou, né? Então acho que os ciclos, eles têm que, não olha para trás, a gente tem que melhorar o que já foi feito e buscar o moderno, né? Deixar um legado. E hoje, esse projeto de mobilidade da Fazendinha, eu só semeei, startei, porque daí eu assumi uma obra de cercamento de mais, junto com a Carolina, 1 quilômetro aí em áreas de APP e o pessoal do Vale do Rio Cutia, junto com a promotoria do de Carapicuíba, mais as secretarias de habitação e planejamento, porque a gente trouxe para resgatar a área de APP que estava sendo invadida. E graças a Deus finalizei essa obra em abril. Agora a gente está com um projeto de enriquecimento florestal e eu estou com uma abertura com o superintendente da Sabesp e junto com o prefeito de Carapicuíba a gente trazer um coletor para tirar o esgoto que hoje ainda é lançado no Ribeirão Vargem Grande. Então você vê, a minha condição como empresária, eu utilizo os caminhos para trazer benfeitoria onde eu moro. Sim. Porque a ideia, Bruna, isso que eu falei, do espírito granjeiro é modificar, melhorar, é a gente apoiar a administração pública, né? A gente fazer junto. Isso é um espelho para minhas filhas, para minha família, como minha mãe foi, como meu pai está sendo. E muito saudade de todas as mães dos granjeiros, tia Paula, tia Pauline, né, vou fazer uma lista aqui, minha mãe Célia Portugal, foi uma querida por todos. Então, quem é mais antigo, eu começo a falar esses nomes assim, vai bater no coração, né? E o que essa mulher cheia de legados tem para deixar de mensagem para os granjeiros? Olha, granjeiros, assim, o que eu acho é sempre lembrar por que a gente escolheu a granja, né? Então é a natureza, é a convivência com o próximo, é o nivelamento social, é transformação, né? Deixar legados, porque a gente não leva nada dessa vida, o que a gente leva são as lembranças que nós construímos, os legados que nós deixamos e convidá-los, porque eu já estou num outro, buscando um outro trabalho voluntário belíssimo, que é da aldeia de Carapicuíba, que eu lembro muito a gente expondo artes. Quem não lembra da empanada do chileno? Então a gente tem um projeto que já foi aprovado no IFAM e no Condefat. Eu sou esse grupo técnico coordenado pelo professor Silvio Savaia, maravilhoso. Um beijo, Silvio. Lúcia. Se eu for falar o nome, são vários, né? Estamos um grupo lá de 16, mais a Associação de Arquitetos e Engenheiros, trabalhos voluntários também. E o secretário, também não posso esquecer da Cultura, e o prefeito, Marcos, a gente tem que falar porque realmente tem feito a diferença. Mas tem o grupo dos violeiros, que hoje ainda existe, e a gente chamou isso de Quintal da Aldeia. Hoje, onde existe a OCA, que é um grupo que cuida de crianças, onde o Silvio é o presidente, a PEL, todas elas maravilhoso, e tem um trabalho social com as crianças, e que a ideia nesse Quintal da Aldeia é fazer um café, transformar num polo de arte, de cultura, de gastronomia. E como eu disse, ele já foi aprovado pelo IFAM e pelo Condefat. O próximo passo é o que a gente está fazendo, levantando os quantitativos para buscar recursos através de licitações, né? Então, granjeiros, isso está 1,2 km do centro, os granjeiros batalhar pela mobilidade, a união da granja fantástica, né? O presidente, todos eles. Se fosse citar nome, também ia ser uma lista. E é isso, Bruno, eu acho que esse exemplo batalhando, o pessoal também da Fazendinha Viva, que é um movimento que está nascendo na Fazendinha, que eu estou apoiando muito. Independente de quem for a diretoria da associação, é um movimento de associado, não, mas que se sinta pertencente ao espaço, né? Que dê continuidade. Então hoje a gente está aqui no Espaço Vertentes, que é um projeto que eu fiz com muito carinho, exemplificando como a gente pode fazer a diferença, Bruna, né? Então é isso. Tá ótimo. Tá? Obrigada, gente. Essa foi a Ruth Portugal, essa mulher incrível, cheia de projetos, está trazendo muita coisa para a granja. A gente fica por aqui, então, até a próxima. Obrigada, pessoal. Entre no site da GP Desenvolvimento Urbano, www.gpdesubi.com.br, e vão conhecer o projeto de mobilidade. Não esquece de ir no projeto. Obrigada.